Graça e a paz, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Você pode ficar sentado, mas em reverência à palavra do Senhor. Em Lucas, capítulo 15. Lucas 15, a partir do verso 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte de bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfaborras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E ali eles começaram a se regozijar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que a gente se alegrasse, se regozijasse, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, eu não vou me alongar na palavra que o Senhor colocou ao meu coração nessa noite, mas eu queria que nós pensássemos sobre algumas coisas. Jesus, na Bíblia a gente vê que Jesus sempre pregava por parábolas, ou quase sempre ele pregava por parábolas. E pregar por parábolas, na nossa linguagem de hoje, era mais fácil para as pessoas poderem entender aquilo que Jesus estava falando, né? Então, assim, essa parábola do filho pródigo é uma parábola muito conhecida. Talvez você já tenha ouvido ela 100 vezes, não sei. E refletindo sobre isso, eu penso que quando a Bíblia ela foi escrita, ela não foi dividida em capítulos, em versículos, ela não tinha títulos. Isso foi aparecendo depois, com as traduções, com as pessoas que foram
organizando ela para ela ficar como ela é hoje. E eu penso que talvez a gente possa, nessa noite, tirar esse nome de parábola do filho pródigo e colocar parábola do pai amoroso. E eu queria que você pensasse comigo sobre isso nessa noite. Aqui a gente acabou de ver uma parábola de um pai que é 100% amoroso. De um pai que é 100% cuidadoso. De um pai que zela para os seus filhos. Então aqui nós temos 2 irmãos. A Bíblia não fala quais são os nomes desses 2 irmãos. E aqui Jesus conta que o filho mais novo resolve que ele quer pegar a parte da herança dele e ele quer, se mandar. Quer sair de casa, quer conhecer o mundo. Então, quer dizer, esse filho mais novo, ele tinha tudo dentro da casa do pai dele. Eu deduzo que ele tinha amor, ele tinha comida, ele tinha uma cama para dormir, ele tinha uma mãe, ele tinha servos do pai dele que também estavam ali para servir ele como filho. Porém, parecia que aquilo não era o suficiente para ele. Parecia que aquilo não preenchia o coração dele verdadeiramente. E ele falou, rapaz, eu vou me aventurar. Eu vou pegar o dinheiro que eu tenho, é meu, por herança, por direito, e eu vou sair aí fora. E é isso que ele faz. Ele sai pelo mundão e, trazendo para a nossa linguagem de hoje, ele queria se sentir livre, ele queria curtir a vida. E hoje vocês sabem, meus irmãos, que esse mundo, ele tem muitas coisas para nos oferecer, não são poucas. A gente pode resumir pensando que é só bebida, que é só um cigarro, que é só uma festa, mas o mundo nos oferece muitas outras coisas que poluem o nosso coração. Começou a se envolver com prostitutas, eu não sei, trazendo para a nossa linguagem hoje. O que é que ele poderia ter feito, né? E naquele momento, com dinheiro no bolso, longe de casa, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma obrigação, ele achou que isso era suficiente. Ele achou que isso era joia, que isso era bom. Porém, o mundo, ele nos oferece muitas coisas. E talvez isso seja até clichê para você ouvir, mas são alegrias passageiras. Então teve um determinado momento que o dinheiro acabou. Eu acho que ele pensou, André, que ele estava rico com um pedaço da herança que o pai dele tinha dado para ele. Eu acho que ele achou que aquele dinheiro nunca ia se acabar. E quantas vezes nós viramos as costas para o nosso pai? Quantas vezes a gente pede a Deus, Deus, me dá a minha parte da minha herança. Agora eu vou fazer o que eu quero. Quando eu precisar do Senhor, eu volto para a igreja. Eu vou lá no pastor Ricardo, pastor, me socorra aqui. Eu vou lá no pastor Réum, pastor, me socorra aqui. Quantas e quantas vezes nós não pegamos a nossa herança, passamos por aquela porta e não queremos mais saber daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós somos ingratos com o Senhor diante de tudo aquilo que Ele, como Pai amoroso, nos dá. Hoje você está aqui porque Deus, Ele ama você. Hoje você está aqui porque Deus, Ele é misericordioso com a sua vida. Porque se fosse pela minha força, se fosse pela sua força, nós nunca estaríamos aqui. Hoje nós estamos aqui porque Deus é fiel, mesmo que nós não sejamos muitas vezes com Ele. Então esse filho, ele simplesmente se desespera. Acabou o dinheiro, agora eu não tenho mais como me divertir, eu não tenho mais como procurar uma pousada para me dormir, eu não tenho mais como comprar uma cerveja para me beber, eu não tenho mais como estar com meus amigos na farra, eu não tenho mais uma internet no celular para pagar, para estar vendo besteira. Eu não tenho mais dinheiro, e agora o que eu vou fazer? Ele se desespera. E nós acabamos de ler que a palavra fala que naquela época começou a haver uma grande fome. E o que é que esse homem ia fazer? Sem dinheiro, longe de casa, sem família, sem ter o que comer. O pecado, ele nos coloca nessa condição.
O pecado, ele deixa a gente sem nenhuma dignidade. Ele nos suja, ele nos coloca dentro de um buraco e a gente às vezes nem lembra que a gente é esse filho desse pai amoroso. A gente nem lembra. E nesses momentos a gente se sente tão sujo que a gente procura em qualquer outro lugar, menos onde a gente verdadeiramente deveria procurar, que é nos braços do nosso pai. Então ele simplesmente começa a procurar para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer da minha vida e onde é que ele vai parar. Num canto onde tinha uma criação de porcos. É como se ele tivesse ido em busca de um trabalho para ver se ele conseguia um dinheiro, ou até nem atrás de um trabalho, atrás de dar um serviço para, sei lá, ganhar um prato de comida. Olha a situação que esse filho mais novo se encontrava. E ele começa, presbítero, a comer a comida dos porcos. Imagina aí, você comendo comida de porcos. Sujo, sem ter onde tomar um banho, sem ter onde comer. Então, nessa hora, o dinheiro acabou. Nessa hora, esses amigos dele abandonaram ele não tinha mais. Né? Porque a gente se engana muito. Em vários momentos da nossa vida. A gente acha que é mais fácil a gente procurar ajuda em pessoas que não têm discernimento espiritual para nos alimentar. É aqui onde Deus quer que a gente esteja. É nessa comunhão. É nesse dar as mãos. É nesse abraçar. É nesse, eu estou precisando de ajuda. Então naquele momento ele pensa, rapaz, eu estou vivendo uma situação trágica. E Jesus aqui nessa parábola, ele também queria mostrar a situação do povo de Israel. Porque o povo de Israel, ele também fez isso. Deus, ele deu tudo para aquelas pessoas. E mesmo assim, eles preferiram virar as costas para o Pai amoroso. Eles preferiram tomar as próprias decisões, o que eles queriam, o que eles achavam que era bom para eles. Então, tem alguns momentos na nossa vida que a gente pensa que nós somos fortes o bastante, né? Nós pensamos que nós temos o direito de sermos abençoados pelo Senhor. Nós pensamos que a gente sabe dirigir a nossa própria vida, não é mesmo? Tem momentos que a gente se pega assim, achando que a gente pode barganhar com Deus. Achando que a gente pode, Deus, vamos fazer um trato aqui. Eu faço umas coisinhas aqui, o Senhor faz outras ali, e vai dar tudo certo. Quantos de nós não temos agido assim? Quantos? E se você estiver construindo a sua vida dessa maneira, cuidado. Porque uma hora, tudo isso desmorona. Tudo isso se acaba. E se você quer a primeira vez que você está aqui nesse templo, ou se talvez seja a primeira vez que você está ouvindo essa parábola do filho pródigo, Deus ele quer te dizer que não importa o que você tenha feito, Ele joga os teus pecados todos no mar do esquecimento. E Ele te dá uma vida com abundância, que esse mundo aí fora não consegue dar. Seu pai não pode dar, sua mãe não pode dar, seu vizinho não pode dar, seu filho talvez não lhe dê. Mas Deus é aquele que pode te dar. Obrigada. Então aquele filho ele era abençoado na casa do pai, ele tinha uma verdadeira liberdade, mas o coração dele ficou inquieto. Ele achava que somente as outras pessoas iam trazer felicidade para ele. Ele achava que o pai estava privando ele de tantas coisas. E às vezes a gente acha que o nosso pastor está privando a gente das coisas, né? Às vezes a gente acha que o pastor é um carrasco. A gente acha que o pastor quer o nosso mal. Ou não? Esse filho, ele achava isso.
que o pai dele queria o mal. Que o pai dele estava privando ele de ser feliz. Quando, na verdade, esse pai dele, Deus, ou até às vezes o nosso pastor, que é tão usado por Deus, faz o papel de nos proteger. Faz o papel de nos aconselhar. Faz o papel de nos direcionar. Mas esse filho, ele não queria saber. E diante das escolhas dele, teve as consequências, que foi passar por tudo isso que ele passou. Então ele pensa, irmã Socorro, na hora deu um flash na cabeça dele, ele disse, rapaz, eu vou voltar para casa. Rapaz, eu vou correr para os braços do meu pai. E se ele não quiser me receber como filho, eu vou pelo menos dizer a ele que eu vou ficar servindo a ele. Eu vou trabalhar lá na horta, na colheita, na plantação, não sei. Vou trabalhar com os animais, mas eu quero voltar para o aconchego do meu pai. Eu quero voltar para minha casa. Eu acho que naquele momento ali, ele começou a pensar sobre esses tempos de fartura. Sobre esses tempos felizes que ele viveu na casa do pai dele, né? Nesses tempos em que nada lhe faltava. Tinha problema? Tinha. Tinha dificuldade? Tinha. Mas tinha amor. Tinha fartura. Nada faltava para ele. Então, quando ele caiu em si, ele disse, rapaz, eu vou me embora. E ele vai. Quando ele chega em casa, e essa semana inteira meditando sobre isso, eu fiquei pensando na alegria daquele pai, quando viu o filho. Porque o pai, ele se importa com o filho. E mesmo que o filho não esteja na sua casa, ele não deixa de se importar. Mesmo quando o filho casa, ele não deixa de se preocupar, não é, irmã? O pai, quando vê ele, eu deduzo que tenha sido a maior alegria que ele sentiu na vida. Meu Deus, o meu filho. Corram lá, tragam um anel, tragam sandálias novas, tragam roupas novas, pegam um novilho novo, maravilhoso, traga, vamos fazer uma festa, vamos comemorar. Meu filho estava perdido, mas ele foi achado. Ele estava morto, mas ele reviveu. Será que você tem se identificado com a história desse filho mais novo? Será que você tem encontrado os seus prazeres fora dos caminhos do Senhor? Chegou o tempo da gente cair em si. Chegou o tempo da gente colocar a cara à tapa. Chegou o tempo da gente viver o real. Agora, é hoje. Nós temos perdido tanto tempo buscando alegrias passageiras. Nós temos perdido tanto tempo aí no mundão afora. Ah, Fela, mas eu não vou para a festa. Ah, Fela, mas eu não bebo. Ah, Fela, mas eu não fumo cigarro. Mas fala mal da vida do irmão, não fala? Mas mente, não mente? Mas rouba a Deus, não rouba? Deus, ele é aquele que quer sarar as nossas feridas. Mas a gente precisa deixar ele fazer isso. A gente precisa permitir que Deus entre dentro do nosso coração e ele transforme a nossa natureza podre. Porque é isso que nós somos. Então aquele pai naquele momento, ele se regozija, ele se alegra. E é assim que Deus se sente quando você permanece fiel a ele. Quando você honra a ele. Ele te dá amor. Ele te dá proteção. Ele cuida de você. Em contrapartida, a Bíblia também fala de um irmão mais velho, Natália. Rapaz, o bichinho ficou enfesado quando soube que o irmão mais novo tinha voltado para casa. E quantas vezes nós rejeitamos aqueles que saíram
quando eles querem voltar. Deus me pegou nessa palavra. Quantas vezes a gente nem se importa com quem saiu? Quantas vezes a gente nem vai atrás, a gente nem liga, sei lá, a gente nem se importa. E quando a pessoa dá um passo, como ela cai na real, igual esse filho novo que caiu na real, e ela diz, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Nós rejeitamos a pessoa. Nós fizemos isso várias vezes. E eu não posso ser hipócrita aqui diante da palavra de Deus. Esse filho mais velho fez isso. Acho que ele pensou, o quê? Meu pai está louco. E ele chega no pai dele e fala, pai, pelo amor de Deus, esse teu filho, olha só, era o irmão dele de sangue. Pai, esse teu filho. Naquela hora, ele despreza o irmão dele. Esse teu filho gastou o que ele tinha, se demandou no mundo, fez o que ele queria, e agora você está dando festa, pai. O senhor nunca fez isso para mim, você está dando festa para esse teu filho. Nós não nos alegramos com a vitória do outro. Nós não temos esse olhar de pai amoroso com o outro. A gente tem errado nisso como igreja. Então, eu não sei se você se identifica com esse filho mais novo, que tem buscado prazeres no mundo, ou se você se identifica com esse filho mais velho, que não tem acolhido o seu irmão. Mas eu quero que você reflita nessa noite que a verdadeira felicidade, a felicidade plena, que nem o dinheiro compra, ela só pode ser vivida junto desse pai amoroso. E se talvez você não tenha se arrependido desses seus pecados, essa é a hora da mudança. Essa é a hora do recomeço. Essa é a hora de você fazer diferente. Essa é a hora de você dizer assim, pai, eu quero voltar para os teus braços. Pai, me perdoa. Eu fiz o que eu queria, mas eu tenho consciência de que eu não tenho como dirigir a minha vida. Essa é a hora. E tudo que você precisa fazer é se arrepender. Você que nunca foi da igreja e você que já é da igreja. E talvez você que já seja da igreja, mesmo estando na igreja, você tem se afastado da casa do Pai. Outra vez você diga, Rafaela, toda semana eu estou lá, é culto de oração, eu vou. É escola bíblica, eu estou. É vigília, é lá que eu estou. E a sua intimidade com Deus, como é que está? Talvez hoje você esteja aqui, mas o seu coração está afastado desse Pai amoroso. Talvez você não tenha valorizado o sacrifício que Deus fez por mim e por você. Você deixou de buscar as coisas do alto. Você perdeu o sentido. É como se a gente estivesse aqui louvando e adorando Lázaro e parece que as pessoas nem sentem mais nada. Quando na verdade a presença de Deus está aqui, agora. Porque a Bíblia, a palavra dele nos garante que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então agora ele está aqui, contemplando o meu coração e o seu coração. Então eu queria que você tivesse hoje essa atitude desse filho pródigo. De se arrepender do que você tem feito. Fora da igreja ou até dentro dela.
E que você tome essa decisão de dizer: Senhor, eu me arrependo. Para que você possa sentir novamente esse abraço desse Pai amoroso. Essa proteção desse Pai amoroso. E parece que isso já tem sido falado há tanto tempo, né? Parece que a gente escuta as mesmas coisas há tanto tempo. Porém, a gente não tem aberto os nossos corações. E quando a gente abre o nosso coração, Deus, Ele restaura a nossa vida.